Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História do 8º ano. Eu sou a professora Cíntia Carvalho e juntos conosco hoje está o nosso professor intérprete de Libras, professor Jeremias, meu querido amigo, professor Jeremias, tá certo? Então, o que hoje a gente vai aprender? Mas antes disso, eu quero agradecer a participação de vocês. Porque vocês aí, do outro lado da telinha, mostram o quanto vocês têm compromisso com a educação de vocês. Então, parabéns a cada estudante que está assistindo essa aula de hoje. Vamos lá? Que vamos aprender, ok? Vamos aprender sobre as revoluções inglesas do século XVII. Então, para entender esse assunto, para introduzir esse conteúdo, a gente vai entender sobre... Eu vou fazer 3 questionamentos para vocês e 3 reflexões. A gente vai entender se são inglesas, então aonde ocorreu? Qual foi o território? Qual foi o país que ocorreu essas revoluções? E o que é revolução, né, gente? Quando a gente fala sobre revolução, o que vem na nossa mente? A definição dessa palavra revolução. E se é nesse país que vai acontecer essas revoluções, como é que ele está hoje? Como é a atualidade desse país que aconteceu essas revoluções no século XVII e como é que ele está hoje? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Você sabe qual a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido? Não? A gente vai aprender hoje, tá? Inglaterra, nesse primeiro quadro aí na imagem, a gente consegue identificar ele aí como o país, tá? É o território do país Inglaterra. Então, toda vez que vocês leem a respeito da Inglaterra, a gente está falando de um país. Mas existem pessoas que falam ingleses, quem nasce na Inglaterra, britânicos. Por que britânicos? Por que os ingleses levam esse nome de britânicos? Porque eles também fazem parte da ilha da Grã-Bretanha. Então, quando vocês leem a palavra Grã-Bretanha, é porque está se referindo a uma ilha, ok? Então, fica bem ligado nisso aí. Então, a Grã-Bretanha é uma ilha composta de 3 países: Escócia, Inglaterra e País de Gales. E quando a gente fala Reino Unido é a união política dos países que formam a ilha da Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. Então, a gente está falando aí da Inglaterra, da Escócia, do País de Gales, mais a Irlanda do Norte, que fica aí na outra ilha britânica, a ilha da Irlanda, mas a Irlanda do Norte é um país que compõe aí o Reino Unido. Então, esse é o primeiro questionamento. Vamos lá para o segundo? Então, como eu falei para vocês, quando vocês leem esse nome aí, revolução, o que é que vem na cabeça de vocês? O que é que vocês lembram sobre revoluções? O que é que vocês aprenderam sobre revoluções? Hein? Eu vou dar uma dica, eu vou trazer uma imagem e nessa imagem, vocês sabiam que a imagem ela traz conhecimento para a gente? Porque toda obra de arte é uma expressão do artista em relação a uma história, em relação a um sentimento que ele viveu. Então, é uma expressão artística a obra de arte. Então, a arte, ela traz informações para a gente. Então, associando a palavra revolução a essa imagem, o que é que ela nos ensina? Então, quando a gente observa essa imagem, ela traz pessoas lutando num conflito, né? Quando a gente vê uma guerra, um conflito, a gente está vendo aí grupos lutando entre si, tá? Então, essas lutas vão gerar alguma mudança, né? Porque eles estão com algum propósito nessa luta aí, nesse conflito. Então, traz uma reflexão, sim, sobre a palavra revolução. Então, na história, o que é revolução? O que é revolução numa perspectiva histórica? Tá? Eu vou ler com vocês aí a definição. Revolução é uma mudança radical em aspectos básicos de uma sociedade. Significa não apenas a derrubada violenta de determinadas autoridades, mas também a transformação do sistema político, das bases econômicas, sociais, o conjunto das normas jurídicas, valores e cultura. Então, quando a gente fala em revolução, a gente está falando em transformações de um modelo que está posto lá socialmente e que vai ter uma mudança
da estrutura política, econômica, social, cultural, porque é como um efeito dominó. Se mudou a estrutura política, é como se fosse a pecinha de dominó que está ali no início, em fileira, e quando você derruba uma, as outras saem caindo, tá? Então, revolução é justamente essas mudanças que vão ocorrer na Inglaterra durante o século XVII, que é o que a gente vai ver hoje. Mas eu falei para vocês no início da aula que eu vou fazer 3 questionamentos iniciais. Mas o terceiro questionamento está aí na tela. Você conhece essas pessoas que estão aí na imagem? Tá? Vocês sabem de onde elas são, que país elas são, o que é que elas fazem, o que é que elas representam? Eu acredito que a maioria já respondeu aí em casa, né? Porque essa é uma família passa muito nos telejornais, ela é uma família bem conhecida do mundo, tá? A gente está falando aí da família real inglesa. Então, a gente vê aí de azul a rainha Elizabeth II, seu filho Charles, né? Junto com a sua esposa, a gente vê aí seus netos, o William e Henry, e vê aí as esposas, a Kate e a Meghan Markle, né? Então, essa é a família real, elas estão aí numa foto, que essa foto é tirada todos os anos pela família real, para comemorar o aniversário da rainha Elizabeth II. Olha, uma curiosidade interessante sobre essa família e essa rainha, tá? A rainha é a monarca que mais governou o Reino Unido, tá? Ela passou já 68 anos no poder, né? Como diz os historiadores, ela é uma pré-histórica no poder, mas vamos deixar isso para lá. Ela tem 95 anos, completou esse ano. Então, para começar a entender essa rainha, a rainha Elizabeth, como é seu governo atual na Inglaterra, hoje, no Reino Unido, tá? Porque ela é a rainha monarca do Reino Unido. Então, a gente vai entender um pouco, eu trago aqui para vocês, na tela, um contexto político atual da Inglaterra. Então, o Reino Unido, da Inglaterra, do Reino Unido, tá? Dos países que formam a Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte. Então, o Reino Unido, como ela é uma união de países, uma união política, ele atualmente tem um regime de governo chamado monarquia parlamentarista. Vocês sabem o que é uma monarquia parlamentarista? Monarquia, né, vem de monarca, parlamentarista vem do parlamento. Então, a gente vai entender como é esse poder do monarca junto com o poder do parlamento inglês hoje, né, atual da Inglaterra. O monarca, ela, no caso a rainha Elizabeth II, a atual rainha inglesa e do Reino Unido, ela exerce a função de chefe de Estado, tá? Então, ela representa o país. Quando tem congressos, quando tem eventos internacionais, a rainha Elizabeth II é a figura, a chefe de Estado que representa o Reino Unido. Mas o seu poder é limitado, tá? Porque o poder político, ele está concentrado na mão do parlamento inglês. E aí o parlamento, ele é composto por 2 câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. É como os deputados que a gente tem, tá? E aí o primeiro-ministro que executa as leis que são geradas e instituídas pelas câmaras, o primeiro-ministro executa, porque ele é como se fosse o nosso presidente, é como se ele exerce o poder executivo na Inglaterra. Então, mas vocês sabiam que nem sempre o país inglês teve esse modelo político, né? Esse modelo de governo atual? Então, você sabia que nem sempre na história, isso aconteceu justamente aonde? Nas revoluções inglesas do século XVII. Mas essas revoluções que ocorreram no século XVII, elas começaram desde o século XVI. Então, a gente vai ver quais foram as mudanças, mudanças que vêm do nome de quê? Revoluções, né? Essas mudanças na estrutura social, política, econômica da Inglaterra do século XVI. Então, primeiro, no século XVI, a forma de governo era uma monarquia absolutista. Então, quando vocês pensarem assim, monarquia absolutista. Professora, o que é uma monarquia absolutista? Porque antes, o atual, agora na Inglaterra, é uma monarquia parlamentarista. Então, parlamentarista, o parlamento tem aquele
poder compartilhado com a rainha, mas aí, no caso, a rainha tem um poder político, não tem um poder político tão atuante. Mas, nesse período, o poder político de uma monarquia absolutista era totalmente na mão do rei, do monarca. Então, o rei concentrava todas as decisões políticas em sua mão. Ele era centralizador, tá certo? Ele que criava leis, ele declarava guerra, ele criava impostos. Então, as decisões políticas estavam na mão desse rei centralizador, o rei absolutista. E a gente também vai ver uma mudança na religião. Dos grupos religiosos vão surgir na Inglaterra do século XVI, os anglicanos e os calvinistas. Quando a gente fala anglicanos, ele está ligado ao rei da Inglaterra. Por quê? Porque o rei Henrique VIII, do século XVI, no início do século XVI, ele vai romper com a Igreja Católica, que era a igreja dominante do período feudal, porque nesse período da Idade Moderna, a gente vai ver a transformação do mundo feudal para o mundo moderno. E aí o rei, tá? Junto com o parlamento, porque o parlamento ele é criado desde o século XV, tá? No início do século XV já se tem um parlamento na Inglaterra, mas não com o poder que ele tem hoje. Por quê? Por causa da monarquia absolutista, então o parlamento vai estar sempre lutando para compartilhar esse poder político, então por isso que tem esses conflitos aí no século XVII, por causa dessa luta pelo poder político. Mas voltando ao anglicanismo, o anglicanismo vai ser fundado em 1534 com o ato de supremacia, que vai dar soberania ao rei inglês, o Henrique VIII, de governar, ser o rei supremo da igreja inglesa. Então, o anglicanismo é a igreja inglesa e que seu monarca, o rei, era ele tinha um governo, né, absoluto, ele era o representante de Deus na terra. Por isso que ele é um soberano, que ele achava que não deveria compartilhar suas decisões políticas com ninguém, porque ele representava Deus na terra. Tá? Então, o rei absoluta, ele também era o rei supremo da igreja anglicana. Então, toda vez que a gente vê a palavra anglicanismo, está ligada os líderes do anglicanismo junto com o monarca, com o rei, porque ele é o monarca soberano da igreja inglesa. Mas, nesse mesmo período, surge um outro grupo religioso na Inglaterra, os chamados calvinistas, conhecidos como puritanos. Ela foi fundada por João Calvino em 1536, tá? João Calvino, ele tinha a doutrina da predestinação. O que é a doutrina da predestinação? Você era escolhido por Deus a ser salvo. Mas, professora, como saber que a pessoa é escolhida por Deus e ser salvo? Então, Calvino dizia, quem se converteu ao calvinismo, quem enriquecer materialmente, ficar muito rico, isso aí já é um sinal que você é um predestinado e você é um escolhido e você é salvo. Vê que interessante? Então, isso vai agradar que grupo social inglês vai se agradar dessa doutrina? Os burgueses, a burguesia, comerciantes que gostam de lucro, que gostam de riqueza. Então, o calvinismo, os seus maiores adeptos, né, os maiores participantes dessa igreja vai ser a burguesia. A burguesia é a maioria da Câmara dos Comuns. Então, o parlamento, a maior parte calvinista, e o rei e seus lordes mais fiéis, anglicanos. Então, aí já se forma dois grupos com diferenças religiosas e com também diferenças políticas. É essas diferenças que vai contribuir para a Revolução do século XVII. Continuando, nesse período também a gente vai ver os cercamentos. O que são os cercamentos? Os cercamentos, como a própria palavra diz, cercas, né? Os grandes proprietários de terras vão comprar as terras, os burgueses, ricos, comerciantes, vão comprar terra desse período feudal que antes a terra estava na mão da nobreza, na mão do rei. Então, eles vão vender as terras a esses burgueses, porque os burgueses tinham a intenção de cercar a terra para criar ovelhas e plantar algodão para poder produzir a matéria-prima
para a fabricação do tecido, que era muito vendido nas colônias do norte aí nos Estados Unidos. Então, a gente vê a política do cercamento, isso vai acontecer o quê? Os camponeses que antes, no período feudal, viviam da terra, eles vão ficar sem ter como sobreviver. Porque os cercamentos não vai precisar de trabalhadores no campo. Então, esses trabalhadores, esses antigos camponeses, eles vão deixar o campo e vai partir para os centros urbanos, atrás de uma nova função para poder sobreviver. E eles vão se tornar o quê? Trabalhadores assalariados. E isso vai contribuir para novas classes sociais, o surgimento de novas classes sociais. Aí a gente tem os gentry, que são os grandes proprietários de terras, os burgueses que compraram grande propriedades de terra. A gente vai ver também os Yanomami, que é um grupo menor, é burguês, mas eles têm uma menor quantidade de terra, é os Yanomami. E a gente vai ver o pessoal, os assalariados, também um novo grupo social, que antes eram os camponeses e que agora passa a ser assalariados. Eles vão vender o seu trabalho, né? Mas aí, a gente viu na Inglaterra do século XVI, como era o poder monarca, as mudanças sociais, né? E as mudanças na religião. E agora a gente vai ver as mudanças na política. Ok? E aí a gente pode dividir esse processo aí histórico das revoluções inglesas em 4 fases. A primeira é a Revolução Puritana. A Revolução Puritana, conhecida como Guerra Civil, ela vai de 1642 até 1649. Então, os reis desse período, eles serão absolutistas, poder concentrado em suas mãos, e anglicanos. Anglicanos porque ele era o monarca, o rei supremo da igreja inglesa. E esses 2 reis aí que vão se destacar nesse período vai ser o Jaime I e o Carlos I. Por quê? Porque a rainha Elizabeth I, ela vai morrer, tá? Aí, em meados do século XVI, e não vai deixar herdeiro. Ela é conhecida como a Rainha Virgem. Morreu sem deixar herdeiros. E aí o rei Jaime I vem da Escócia e assume o trono inglês. E isso começa aí a dinastia Stuart. Fique ligado nesse nome, dinastia Stuart, com Jaime I nessa Revolução Puritana e depois Carlos I. Continuando, a gente vai ver a formação de 2 grupos, os realistas e os cabeças redondas. Os realistas do lado do rei, do anglicanismo. Os cabeças redondas do lado do parlamento. Ô professora, que nome? Cabeças redondas? Cabeças redondas é porque os homens ingleses do século XVI e XVII, eles usavam cabelo grande. Então, esses cabeças redondas cortaram o cabelo curto e aí ficavam aparecendo o formato redondo do seu rosto. Por isso que eles receberam esse nome de cabeça redonda. Então, esses 2 grupos, esses 2 lados foram rivais no conflito da Revolução Puritana, que durou 6 anos. Lembra lá aquela imagem inicial que eu mostrei a vocês sobre a Revolução? Os 2 grupos se enfrentando? Foi justamente esses 2 grupos. De um lado, os realistas, do outro, os cabeças redondas. A gente vê também aí o New Mode Army. No caso, o parlamento ele vai ter um próprio exército, comandado pelo Oliver Cromwell. Se liga nesse nome, Oliver Cromwell vai ser muito importante nesse período dessas 4 fases, a gente ainda está na primeira. E aí, o que é que ocorre? O exército, formado pelo parlamento, vence o rei Carlos I e Carlos I vai ser julgado. E esse julgamento vai ser decisivo. Sabe por quê? Porque Carlos I vai perder a cabeça. Justo. Perdeu a cabeça, o cara foi decapitado. E aí surge a segunda fase, que é a República de Oliver Cromwell. Lembra que eu disse, se liga aí nesse nome, Oliver Cromwell, que essa república ela vai de 1649 até 1660. Em 1650, o Oliver Cromwell ele promulga os atos de navegação.
Professora, o que são os atos de navegação? Os atos de navegação também se liga nesse nome, porque os atos de navegação vai ser importantíssimo para aumento da riqueza da Inglaterra. Para a Inglaterra, nesse período do século XVII, se tornar uma potência econômica. Tá? Por quê? Porque ele vai proibir qualquer navio de outra nacionalidade transportar os produtos ingleses. Só vai poder transportar os produtos ingleses para as colônias e para outras nações, né? Os navios ingleses. E isso vai gerar uma riqueza enorme para a burguesia inglesa nesse período, e isso vai agradar o parlamento, porque eles vão ficar muito ricos. Então, em 1653, ele fecha, o Oliver Cromwell fecha o parlamento e instala uma ditadura. Mas, mesmo assim, ele continua no poder. Com a sua morte em 1660, seu filho assume o poder, mas não consegue governar porque não tem o mesmo prestígio do pai. É a velha história, né? Às vezes o filho não faz o que o pai fazia. É assim mesmo. E aí, em 1660, Carlos II, o filho de Carlos I, que foi decapitado lá na Revolução Puritana, ele volta ao poder porque o parlamento traz ele de volta. E aí começa a terceira fase das revoluções do século XVII, que é a restauração da dinastia Stuart. Lembra que eu disse que grave esse nome, dinastia Stuart. Então, 1660 a 1668. Carlos II volta ao poder, mas com medo de fazerem com ele o que fizeram com o pai dele, que cortaram-lhe a cabeça, como diz a rainha lá de Alice no País das Maravilhas, né? Cortaram-lhe a cabeça, ele não instala aí a monarquia absolutista, tá? Ele compartilha aí o poder com o parlamento. Mas o seu sucessor, o Jaime II, ele vai apoiar os católicos. Ó, veja essas confusões aí religiosas. Desde aquele início tinha, né? E hoje também. E os partidários absolutistas também não vai se agradar disso. Por quê? Porque eles são anglicanos. Então, ele vai desagradar os calvinistas e vai desagradar os anglicanos, dois grupos fortes ingleses. Então, em 1688, os anglicanos, eles não vão gostar do governo de Jaime II e vai conspirar contra ele, tá? Para trazer como rei da Inglaterra o sobrinho dele, Guilherme de Orange, que é rei lá da Holanda. Então, ele também, esse Guilherme de Orange, por que os ingleses e o parlamento vai querer trazer ele? Porque ele se casou com a filha de Jaime II, a Maria Stuart. E aí vai começar a última fase, a quarta e última fase das revoluções inglesas, que será a Revolução Gloriosa. Já ouviram falar desse nome? Ela vai de 1688 a 1689, um aninho só, dura pouco, e ela recebe esse nome de Revolução Gloriosa. Por quê? Vocês sabem por quê? Gloriosa, tá, gente? Porque não houve derramamento de sangue, graças a Deus. Um conflito sem derramamento de sangue. Só foi uma conspiraçãozinha, uma traiçãozinha aí do parlamento contra o rei Jaime II. Então, sem o apoio do parlamento, sem apoio na Inglaterra, o que é que Jaime II faz? Pica a mula, como vocês dizem, desculpa aí a expressão, ele foge para a França. E aí, Maria e o Guilherme de Orange e Maria Stuart assumem o poder na Inglaterra e se tornam os reis, tá? E quando eles se tornam reis, eles vão ter que assinar a Bill of Registry. O que significa isso, professora? Carta ou Declaração dos Direitos Humanos, que vai instituir o modelo atual de governo inglês, o parlamento, a monarquia parlamentarista. Isso vai gerar uma riqueza enorme para os ingleses. E aí eu vou deixar para vocês o desafio do dia, tá? O desafio do dia é: converse com alguém sobre o assunto que a gente aprendeu hoje de história. Fale sobre o que você achou mais interessante dessa nossa conversa. Sabe por quê? A prática da fala é fundamental para a gente aprender no processo ensino-aprendizagem. E também não esqueça de ler
porque na leitura vai trazer muito mais detalhes sobre esse assunto. E você vai encontrar esse assunto no livro de história do 8º ano, no capítulo 1º, ok? Então, pessoal, até a próxima nossa aula de história. Tchau!